Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e todos aqueles que passam pela primeira vez no canal. Se você ainda não é assinante, peço que assine o canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante. Vamos dar sequência nesse vídeo a respeito do Novo Testamento. Falarmos sobre o que João Batista falou a respeito do Cristo. E João Batista, no capítulo 1, versículo 29, ele diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse dito de João Batista, segundo o evangelista João, foi um dito que fez referência ao livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que fala do servo sofredor, do escravo penitente, aquele que Isaías, no seu capítulo 53, fala sobre um quarto cântico. Mas existe o terceiro, existe o segundo, existe o primeiro, e o primeiro começa no capítulo 41, versículo 8 de Isaías. Nós não vamos analisar os três anteriores, mas vamos ficar somente com esse quarto cântico por enquanto. Isaías, nos seus 12 versículos do capítulo 53, começa o primeiro dizendo: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Então, o braço forte do Senhor, ele já vinha sendo manifestado, e ele faz uma pergunta: a quem se manifestou o braço forte do Senhor? E se nós começarmos a analisar por aí, já vemos mais ou menos a respeito desse servo sofredor. E quem deu crédito à pregação que Isaías e o povo falava, a nossa pregação? Assim disse Isaías. Mas se nós formos tentar colocar Jesus como o servo sofredor, como o escravo penitente, nós temos que analisar que Isaías começou a pregar 740 anos antes de Jesus, e o braço forte do Senhor já se manifestava a alguém. Nós vemos que o braço forte do Senhor vem se manifestando a um povo há muito tempo. E Isaías fala: a quem se manifesta o braço do Senhor? Então nós vemos, mas aqueles que tentam colocar Jesus como servo sofredor, temos que analisar realmente alguns versículos se isso mostra quem é o servo sofredor. Antes de Jesus começar o seu ministério, João Batista vinha pregando, e nessas pregações, João Batista olha, vê Jesus vindo e diz que vinha o Cordeiro de Deus que tirava o pecado no mundo. Primeira pergunta: João Batista batizava em nome de quem? Jesus não tinha começado o seu ministério. Pergunta interessante, já pensou sobre isso? Quem era o nome que João Batista pregava? Jesus não tinha começado o ministério, muito pelo contrário, Jesus se associa ao ministério de João Batista. E qual era o ministério de João Batista? Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 2, ele diz assim: Saulo, ele vai até algumas pessoas para pedir uma carta, para poder, se no meio do caminho que ele fosse para Damasco, ele encontrasse algumas pessoas deste caminho. Então, para algumas pessoas, o que João Batista pregava, as pessoas que seguiam aquele caminho que João Batista pregava, Saulo deixou bem claro que com aquela carta que ele tinha, ele poderia prender essas pessoas. Por quê? Porque para os judeus aquilo era uma seita. Deus, ele vinha falando pela boca dos seus profetas, pela boca de toda a nação de Israel, a respeito das leis de Moisés, dos costumes de Moisés, e João Batista pregava contra isso. João Batista chamava até os justos e os sábios de fariseus, de raça de víboras, de hipócritas, e assim sucessivamente. Mas eu lhe pergunto, Saulo, com esta carta, ele diz que vai prender algumas pessoas deste caminho. E qual era o caminho? Descobrimos que João Batista, ele pertencia ao caminho dos essênios, aqueles que pregavam completamente contra o que os judeus pregavam. E futuramente, os essênios também eram conhecidos como os nazarenos.
e assim por diante. Mas quem deu crédito à pregação dos judeus, já que existia uma seita que pregava contra? Mas vamos continuar analisando os outros versículos e ver se realmente Jesus se encaixa neste Isaías 53. Versículo de número 3 diz assim: o servo sofredor, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, segundo o profeta Isaías, ele deixa bem claro e por duas vezes diz que esse homem é rejeitado e ele é desprezado. Na tradução original, nós não vamos comentar sobre a tradução original. Por quê? Porque algumas pessoas não aceitam a tradução original. O original diz que o servo sofredor, ele é uma pessoa atormentada e constantemente enferma. Mas, pela tradução de João Ferreira de Almeida, vamos ficar com ela e analisar se realmente ela fala a respeito de Jesus. Então, essa pessoa, segundo Isaías 53, ele era constantemente desprezado, humilhado, era uma pessoa com que os homens escondiam o seu rosto. Vamos ver se encaixa com Jesus? O evangelista Marcos, no seu capítulo 3, versículos 7 e 9, diz assim: e retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiu grande multidão da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, e por causa da multidão, para que não o oprimisse. Então, segundo Marcos, Jesus, ele andava pela praia e uma grande multidão seguia ele, uma grande multidão gostava do que ele falava, queria estar perto, queria ser curado, como a gente vê pelo Novo Testamento. E Jesus disse aos seus discípulos: olha, deixa sempre um barquinho aí à prontidão, porque quando a multidão aglomerar, para que eles não fiquem muito em cima de mim, a gente entra nesse barco, vamos um pouco para o mar, e de lá eu posso fazer minha pregação e todos ouvirem. Aí eu lhe pergunto, vinham pessoas de Jerusalém, da Galiléia, da Judéia, da Idumeia, da além do Jordão e etc, etc. Jesus era desprezado? Era humilhado? Era uma pessoa com que os homens escondiam o rosto? Mas será que existe só essa parte que fala sobre isso? Vamos também ver o que Marcos fala no seu capítulo 5, versículo 31. Ele conta a respeito daquela mulher do fluxo de sangue. A multidão estava ali e aquela mulher, já atormentada com aquela enfermidade há muito tempo, ela disse assim: se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ser curada. E quando ela toca, aquele fluxo de sangue é estancado, e Jesus pergunta: alguém me tocou? Quem foi que tocou? E o que os discípulos falam? Mestre, a multidão te oprime, a multidão te aperta, a multidão está em volta de ti, todo mundo querendo te tocar, todo mundo querendo estar junto de ti. Você ainda pergunta quem te tocou? A multidão seguindo Jesus. Ele era desprezado. Ninguém queria olhar para Jesus, todo mundo virava o rosto quando Jesus passava. Até Zaqueu, o publicano, subiu na árvore. O servo sofredor de Isaías 53 era um homem rejeitado. Não se aplica a Jesus. Vamos para o próximo versículo. Versículo de número 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus era oprimido? O versículo 4 diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Não temos mais doença. Ele levou sobre si. Então todos aqueles que acreditam nele não têm mais doença. Se ele levou as enfermidades não existem mais. Parece que esse versículo também não se aplica a Jesus. Vamos ao próximo versículo.
O versículo de número 7 de Isaías 53 diz assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e assim ele não abriu a sua boca. Então esse versículo 7 diz por 3 vezes que o servo sofredor perante os seus tosqueadores, perante aqueles que queriam matá-lo, não abriu a sua boca. Vamos ao julgamento de Jesus. Vamos ver se realmente Jesus, no seu julgamento, não abriu a sua boca. Mateus e Marcos concordam com isso. Se nós formos analisar o livro do evangelista Mateus, no capítulo 26, e Marcos, no capítulo 14, concorda plenamente com isso. Ele diz que realmente Jesus, perante aqueles que queriam matá-lo, não abriu a sua boca. Lucas nem comenta sobre isso. Lucas é uma pessoa que se omitiu a respeito dessa situação. Mas João Batista não concorda com isso. João Batista, ele diz que Jesus tentou se defender perante aquelas pessoas que queriam matar ele. Mas será que será que quem tem razão? Os 3 evangelistas ou João? Pela história de João, se nós formos analisar direitinho, nós vamos ver que João, no seu capítulo 18, ele fala a respeito de como Jesus foi esbofeteado e Jesus retrucou sobre isso. Mas se nós analisarmos um pouco antes, no capítulo 15, se não me falha a memória, João Batista e João, o evangelista, ele diz que, versículo 18, capítulo 18, versículo 15, não capítulo 15, capítulo 18, versículo 15, ele diz que Pedro e mais um discípulo acompanhavam Jesus. Os outros discípulos ficaram do lado de fora. Mas aqueles que ficaram do lado de fora, Pedro e o outro discípulo, eles foram para o pátio onde Jesus estava sendo ali incriminado. E diz João que o outro discípulo entrou porque ele conhecia aquela que guardava a porta. Ele foi até ela abriu a porta e deixou também Pedro entrar. E ali eles ficaram vendo e ouvindo o interrogatório de Jesus. Todos os teólogos concordam que esse outro discípulo era o próprio João. Então João estava ali olhando e vendo tudo aquilo, olhando e ouvindo tudo aquilo que acontecia no pátio. E em dado momento, perguntaram a Jesus a respeito do porquê que ele estava ali, e Jesus simplesmente falou: as pessoas ouviram a minha pregação, as pessoas viram o que eu fiz, então rogue elas, pergunte elas sabem de tudo o que aconteceu. E todo mundo sabe que levaram pessoas ali que falaram fraudulentamente, e nesse interrogatório, Jesus leva uma bofetada, e Jesus retruca: por que me bates? E em toda a trajetória levam Jesus para um outro interrogatório, e Jesus ainda pergunta: você pergunta isso de ti mesmo? O servo sofredor, ele não abre a sua boca. O interessante é que Isaías, no versículo 7, ele diz por 3 vezes que o servo sofredor, perante os seus tosqueadores, ele não abre a sua boca, ele é levado como ovelha muda e ele não abre a sua boca. Encaixa Jesus, o servo sofredor? É Jesus? Vamos continuar analisando mais um versículo do servo sofredor que se encontra em Isaías também, no capítulo 53, versículo de número 10, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Jesus ficou enfermo. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aí eu lhe pergunto, aqui diz que ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Segundo o dicionário, posteridade significa filhos, significa aquele que descende de uma pessoa, ele é a
posteridade daquela pessoa. Eu lhe pergunto, Jesus teve filhos? Aí as pessoas vão dizer assim, Jesus, ele teve filhos na fé. Será que é isso que Jesus fala? Capítulo 15 de João, versículo 13 e 14, Jesus chama aquele que ele chamou para a fé, chama ele de amigos. E no versículo 15 do mesmo capítulo 15, ele ainda diz, eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos. Jesus não chama eles de filho. No capítulo 20 de João, Jesus chama ele de irmãos. Jesus não teve filho, nem filho na fé. Muito pelo contrário, Jesus sempre disse que todos eram filho do Pai Celestial, do Pai que estava no céu. Então Jesus não teve filho. O servo sofredor, segundo o versículo 10, ele veria a sua posteridade. E diz também que ele teria os seus dias prolongados. Sabemos que Jesus começou o seu ministério por volta dos 30 anos, 3 anos e meio de ministério. Antes dos 35 anos, Jesus foi crucificado. Eu vos pergunto, Jesus teve os seus dias prolongados? Jesus viu o fruto do seu trabalho ainda na terra? Aí deixa a sua interrogação. Isaías 53, o servo sofredor, o servo oprimido, humilhado, afligido, o servo que, segundo o versículo 10, um servo que foi enfermo. É Jesus? Eu agradeço a todos que passaram pelo canal, agradeço àqueles que, os estudantes, os pesquisadores, vamos ler, vamos analisar o contexto, vamos analisar tudo para não ter pretextos de heresia, vamos analisar todas as profecias, saber se realmente é verdade. Quem ainda não assinou o canal, assine, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, faça análise. Isaías 53, é Jesus? Um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo.